Olá, a paz de Deus. Sejam todos muito bem-vindos aos Servos Fervorosos, um canal criado para anunciar as verdades bíblicas de forma simples, clara, objetiva e de graça como precisa ser. Neste vídeo, o Espírito Santo nos revelará o íntimo de Deus e nos mostrará as grandezas de todos os seus princípios, que formam a essência dos maravilhosos valores e caráter do Criador, os quais negam e refutam os dogmas calvinistas, provando que tal doutrina não procede do Espírito de Deus, uma vez que a mesma fere o caráter de Deus, manchando seus princípios, sua essência e valores celestiais que formam a pessoa do Criador. Vejam até o final e Deus se revelará a todos vocês, não por dogmas humanos, mas pelo poder das Santas Escrituras, interpretadas com a unção do mesmo e não somente no intelecto humano. Venham. Vamos todos juntos agora conhecermos os 3 maiores princípios de Deus. Pedimos que a partir desse momento, todos possam observar bem as palavras destacadas em amarelo, nos versículos que aqui se apresentarão, a fim de uma melhor compreensão dos princípios e valores de Deus. Para que se possa de forma respeitosa e justa argumentar biblicamente contra a doutrina calvinista e desfazer o grande equívoco da doutrina da eleição premiada e predestinação antecipada, precisamos acessar a essência do caráter de Deus e analisarmos o perfil que sustenta e nutre o caráter do mesmo e assim sondarmos sua personalidade, a fim de entendermos os princípios que governam o seu maravilhoso, alto e sublime ser. Seria isso possível? Permitiria o Todo-Poderoso tal acesso ao seu grandioso ser, a ponto de se deixar sondar por meros humanos, fracos, falhos e mortais? Seria permitida ao homem tal façanha? Sondar a Deus, o seu caráter, sua personalidade e conhecer os seus valores, seus princípios, usados na elaboração da criação humana. Fiquem conosco até o final e vocês conhecerão a Deus, de uma forma que nunca vocês em momento algum ouviram esses mundanos pastores de cursos teológicos humanos pregarem. Aqui vocês verão a Deus, pela ótica do próprio Espírito Santo, se revelando através de sua santa palavra, como nunca antes, anunciado por esses lobos gulosos e interesseiros pastores formados pelos homens, em cursos teológicos universitários, sem a mínima unção de Deus. Respondendo a todas as perguntas feitas agora há pouco aqui no vídeo, se seria possível ao ser humano conhecer e sondar o caráter, a personalidade, os valores e princípios de Deus, a resposta é: não, claro que não. Só que o enfático não, aqui nesse caso como resposta reta e direta, se restringe somente aos que estão mortos nos seus atos pecaminosos. Agora, quanto ao homem nascido de novo, pela água e pelo Espírito Santo de Deus, para este sim, são sim possíveis tais atos, de sondar a Deus e conhecer o seu caráter e entender os seus princípios. Vejam como os que são gerados pelo Espírito Santo, pode sondar sim e entender a mente de Deus e discernir seus princípios. 1 Coríntios 2,16 Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para os que já foram gerados pelo Espírito Santo de Deus, a resposta é: sim, infinitamente sim. Pois os mesmos são um com o Filho e com o Pai e podem sim sondá-los e não somente sondá-los, mas segundo podemos ver no pedido feito pelo próprio Filho de Deus, que pediu em oração ao seu Pai, para que aos mesmos lhes fossem dado o direito não somente de serem novos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo no reino dos céus, mas o pedido foi muito além. Ele pediu que os mesmos se tornassem um com eles. João 17:21 Para que todos sejam um, como tu, o Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Aqui começamos a dar os primeiros passos rumo ao conhecimento íntimo do grandioso e altíssimo Deus.
continuem conosco e vejam o maravilhoso Espírito Santo de Deus lhes apresentar o verdadeiro Deus e bondoso Pai das luzes, do amor, da justiça e da misericórdia, que João Calvino e os adeptos de seus dogmas nunca, jamais conheceram, pois Deus não está em teologias humanas, muito menos nos dogmas dos mesmos, mas nas revelações do seu maravilhoso e infalível Espírito Santo, que é o autor, o mestre e instrutor das revelações divinas, através das Santas Escrituras. João 14:26 Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Não é possível ao homem mortal, falho, fraco, caído e perdido, ter acesso à santidade do caráter de Deus e muito menos sondá-lo no íntimo de sua personalidade. O homem pecador está afastado de Deus pela imundícia, pela nódoa e mancha do pecado, que a pureza cristalina e reluzente de Deus não suportam, criando assim um abismo de distância entre a pureza e santidade de Deus e a imundícia fétida do pecado humano. Isaías 59:2 Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o céu o rosto de vós, para que não vos ouça. Não há como se refutar uma doutrina que faz uso de algumas passagens bíblicas, isoladas e descontextualizadas, se não o fizermos no âmbito mais profundo e totalmente contextualizado das Escrituras, e para tal, faz-se necessário mergulharmos no mais íntimo da pessoa de Deus e precisaremos acessar a essência do Altíssimo Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que possamos vislumbrar os valores e princípios de Deus, para constatarmos que essa doutrina calvinista é um grande equívoco doutrinário, criada e disseminada pelo homem. O firmamento do trono de Deus baseia-se nos mais elevados e destacados princípios dos valores divinos e celestiais, que juntos formam o seu maravilhoso e grandioso ser. Mas por ora, iremos nos ater unicamente nos maiores e principais, os quais são três, sendo o primeiro, o amor. O segundo, a justiça. O terceiro, a misericórdia, e sobre eles discorreremos a partir de agora, passando também por subprincípios, assim por dizer, contidos dentro de cada um desses três princípios pilares do caráter e do trono de Deus. A fim de conhecermos o aqui já mencionado caráter do mesmo e nos deliciarmos nos valores de cada um deles. Iremos começar essa jornada rumo ao conhecimento da grandeza dos valores e princípios que formam o irretocável e ilibado caráter do Altíssimo Criador, pelo seu maior e mais sublime atributo existencial, aquele que tem em si mesmo a maravilhosa missão de resumir a pessoa de Deus em única palavra, que é um substantivo de apenas 4 letras. Amor. 1 João 4:8 Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Entremos agora, então, no primeiro princípio pilar do caráter de Deus: o amor. Para que a essência de Deus habitasse na sua criação e a mesma fosse criada dentro do maior e mais abrangente princípio: o amor, que por sua vez também é o princípio régio do Altíssimo Criador. O mesmo não poderia estar ausente deste momento. Não podemos jamais, em hipótese alguma, descartar a presença deste princípio na elaboração do ser humano. E uma vez assim sendo manifesto o amor na criação humana, logo cai por terra a ideologia de que Deus intentaria criar seres destinados a tormentos inimagináveis, sendo que o mesmo não daria a sua própria imagem e semelhança para um ser já destinado à degradação e morte eterna. Gênesis 1:26 E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Claro que o homem, mesmo sendo criado, à imagem e semelhança do seu Criador, poderia sim acabar alcançando o tormento e a morte eterna, mas isso seria apenas uma fatal consequência de seus atos e não algo já programado pelo ícone do amor perfeito. Pois quem ama, nunca destinaria as almas dos seres humanos para tal, e a prova disso é que esse mesmo princípio chamado amor
foi capaz de dar o seu unigênito Filho, para a salvação humana. Romanos 5:8 Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Antes de qualquer coisa precisamos entender que Deus sempre trabalhou, trabalha, e sempre trabalhará com princípios. É muito importante para a clareza e o maior e melhor discernimento da palavra de Deus, compreender a diferenciação do que é regra e o que é exceção. Na mesma proporção devemos também tomar muitíssimo cuidado, para não nos embaraçarmos nos entendimentos das coisas e confundirmos nossas mentes e assim, cometermos a imprudência de mesclarmos presciência com predestino, associando um princípio ao outro. Pois, presciência é o poder de ter conhecimentos antecipados de um fato. Já predestino é o poder de antecipadamente programar o acontecimento de um fato. E uma coisa não é nem de longe sinônimo da outra. Saber diferenciar uma coisa da outra é imprescindível, para não cair no abismo das heresias bíblicas e no fatídico equívoco de compreensões refutáveis. A regra usada para o princípio da criação é vida eterna para todos. Pois Deus é o espírito da vida e ao dar seus próprios atributos ao homem, como a sua imagem e semelhança, o fez com a finalidade de o mesmo ser também participante da vida eterna, conforme é o Criador. Outro princípio indispensável para a compreensão do tema aqui proposto é o princípio do livre-arbítrio, atributo introduzido no ser humano, sendo o mesmo configurado para exercício de tal prática. A grande questão é: Deus sabia que o homem cederia ao pecado? Sim, mas é claro que sim. Deus o formou programado para tal. Não, claro que não. Para entendermos essa questão termos que recorrer a uma analogia a fim de termos mais clareza e capacidade de compreensão desse princípio do livre-arbítrio. Para melhor compreensão, pense nas fábricas de automóveis. Os idealizadores dos mesmos, quando pensaram na criação do automóvel, não o fizeram na intenção de fazer mal a ninguém, muito pelo contrário, o pensamento era contribuir, de ajudar, de somar, pois com certeza o pensamento era ligar distâncias com mais rapidez, eficiência e conforto. Pense na grande criação que é um automóvel e o quanto tem boa serventia, mas por outro lado, qual é o índice de acidentes automobilísticos no mundo hoje em dia? Quantas vidas ceifadas nas rodovias? Quantas famílias inteiras se foram em acidentes de carro, pai, mãe e filhos, de uma única vez, no mesmo acidente? Ônibus de viagem cheios e não houve nenhum sobrevivente. Quanta destruição um automóvel pode causar? Mesmo que o propósito de sua idealização nem de longe seja tirar vidas, mas sim ajudar e facilitar as mesmas, perceba que aquilo que foi criado para agilizar e encurtar trajetos, também pode ser uma potente arma destrutiva, tendo potencial para o bem e o mal, mas a intenção de quem o idealizou, de quem o criou, era unicamente a de contribuir e ajudar. Mas como o automóvel precisa atingir altas velocidades e na configuração do mesmo, não seria possível dar a ele a capacidade de ligar distâncias com mais rapidez sem dar-lhe o direito de correr velozmente, pois essa era exatamente a ideia ao pensar na criação do mesmo e negando-lhe a condição de atingir altas velocidades, logo não haveria a menor necessidade de se abandonar as charretes, puxadas na velocidade máxima de um animal. A ideia era criar algo potente capaz de atingir altas velocidades, mas geraria grandes riscos e agora? Seria também o automóvel um risco necessário? Com certeza que sim, ainda mais se essa velocidade for usada por uma ambulância, levando alguém necessitado urgentemente de um hospital. Só que essa mesma velocidade que salva vidas, também pode tirar vidas, também pode ser grandemente destrutiva e agora, o que fazer? Se fosse você, o que faria? Não inventaria e não criaria o automóvel, pelo grande risco de matar, deixando de salvar outras tantas vidas, de usufruir do lado positivo do automóvel,
só porque ele vem potencial tanto para bem quanto para o mal, ou você decidiria inventá-lo e criá-lo mesmo assim, com todos esses riscos de destruições, e esperaria que a consciência fosse a de que é preciso seguir as regras e as leis, para não se conhecer o lado negativo do automóvel, que foi criado com a melhor das intenções, visando tão somente o bem e com isso gozar de tudo de bom que ele tem potencial para proporcionar. O automóvel também, assim como o ser humano, carrega o potencial de ser bom ou mal, de ser edificante ou destrutivo. Depende de quem esteja no banco do motorista, usando o volante e o acelerador do automóvel, ou na mente e o coração do homem. Tanto um como o outro precisam de orientação para serem conduzidos, pois quem os criou o fez para serem dirigidos por quem tem capacidade para tal, e assim possam ser usados com o propósito do seu Criador, para não se conhecer o seu lado negativo que existe na criatura. Quando Deus foi dirigir Adão, ele o recusou e o acidente foi tão catastrófico, que até hoje o estampido da bruta pancada e trágico acidente ecoam em toda a humanidade, motivo pelo qual toda ela se encontra caída, ferida e morta, no acidente do pecado. Deus criou os homens para serem seus filhos, amigos e companheiros, e para esse fim ser verdadeiro, recíproco e justo, não poderia obrigá-lo a tal, mas precisava deixá-lo livre para fazê-lo. O mundo rejeita seu Criador e não aceita o plano legítimo da criação e vive essa decadência e deterioração humana, somente porque desprezam ao Criador e amam apenas a si mesmo e tudo aquilo que existe no mundo. O modo como Deus age baseia-se sempre no princípio do amor e não seria justamente na criação humana, que o mesmo mudaria seus princípios. Hebreus 13:8 Jesus Cristo é o mesmo, ontem, e hoje, e eternamente. O amor sempre foi, e é, e sempre será benigno e bom, e isso nunca mudará. Tiago 1,17 Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Passaremos agora ao segundo princípio pilar do caráter de Deus: a justiça. Para a elaboração das suas criações, os três princípios que são pilares da essência e caráter de Deus são sempre os mesmos, pois, como acabamos de ver, Deus não vive de variações em seu caráter, valores e princípios. Portanto, a essência máxima do amor, justiça e misericórdia são as mesmas a todas as criações do Altíssimo Deus, ou seja, não exclui umas para favorecer outras. Isso é facilmente comprovado em Romanos 2,11 porque, para com Deus, não há acepção de pessoas. Se de fato esse versículo é verdadeiro, então já aqui nos deparamos com um dos mais importantes princípios de Deus: a justiça. A justiça é um dos três pilares que definem Deus e o seu justo governo e domínio. Agora veremos o princípio que sustenta a justiça. Analisemos agora a justiça pelo princípio do direito, seguido dos deveres, pois justiça só é de fato justa quando a mesma concede e garante direitos, e direitos por sua vez geram deveres, obrigações. E se partimos desse princípio que sustenta a justiça, veremos claramente que não há justiça em criar um ser, sem o mínimo direito de ser bom, pois no caso o mesmo é programado a ser mau, isso sem a menor chance de o mesmo fazer diferente. Agora, o mais injusto é desrespeitar totalmente o princípio da justiça a ponto de se cobrar deveres, punindo mesmo a severas penas eternas. Deus, que é justiça em sua mais pura essência, jamais faria tal injustiça com quem quer que seja. Ainda mais com uma alma humana. Tal atitude não mostra nenhum pingo de justiça. Pois onde há justiça, em destinar pessoas, seres vivos, a um tormento eterno, antes mesmo de essas pessoas existirem, sem que elas tenham feito qualquer coisa para isso. Isso é macabro. Isso é doentio. Veja como Deus é justo e nunca faria tal maldade. Aqui vai a justiça de Deus, para que todos possam ver e tirar suas conclusões. Vejam o que a palavra diz. Salmo 119, 142 A tua justiça é uma justiça eterna, e a tua lei é a verdade.
Deus é justo, vejam. Ele não faria acepção de pessoas, antes da existência das mesmas. Vejamos mais da justiça divina, Jó 37:23. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar. Grande é em poder. Porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Deus nunca faria um ser oprimido, destinado a sofrimentos. Salmos 33:5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Ele ama a justiça e emana a bondade. Como agiria Deus com injustiça, destinado-os para a perdição antecipadamente? Que senso de justiça e bondade existe em tal ato horrível? Percebam que, se a palavra descreve que ele é justo, como ele agiria com tamanha injustiça ao fazer um ser vivo sem direitos de salvação? Se a Bíblia fala que ele é justo, então ele é, pois Deus não mente, até mesmo porque mentir é enganar, e enganar não é ser justo, pois o justo não engana. Números 23:19. Deus não é homem, para que minta, nem filho de homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Bom, são muitas passagens, mas acho que aqui já dá base o suficiente para constatar a grande justiça de Deus, que é uma das bases do seu trono e, portanto, não é justo fazer acepção de pessoas. Também não é justo mentir e falar na sua palavra, que não faz acepção de pessoas e na prática acabar por fazer uma grande acepção de pessoas, destinando-uns ao inferno enquanto favorece a outras. A verdadeira justiça garante os direitos e não os tiram do indivíduo. Assim a justiça de Deus, veja, 1 Timóteo 2:4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Terceiro princípio pilar do caráter de Deus: a misericórdia. A misericórdia é a expressão do grande amor e justiça de Deus para todos, literalmente todos sem exceções. Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Partindo do princípio deste versículo, qual afirma que as misericórdias de Deus não têm fim, podemos entender que se não tem fim, então também não teve um início, sempre existiu e assim sendo, com certeza a misericórdia estava presente na criação do homem, como um dos grandes princípios da essência do caráter de Deus, dando sua sensata contribuição na elaboração humana, assim também como estavam presentes os princípios do amor e da justiça. Os três maiores princípios de Deus, os pilares da essência do trono do Altíssimo, em sincronia e harmonia, ou atuantes e presentes na feitura do homem, para juntos gerarem a raça humana. 2 Crônicas 39, parte B. Porque o Senhor, vosso Deus, é piedoso e misericordioso e não desviará de vós o rosto, se vos converterdes a ele. A misericórdia hoje por nós conhecida é facilmente vista e empregada por Deus a todas as pessoas pensadoras e carregadas de culpas, exatamente as não merecedoras de tal ato sublime, da parte do bondoso Pai das luzes. Agora reflitam um pouco, se tal beneficência divina alcança homens caídos e afastados de Deus com tamanha eficiência, assim como podemos contemplar na raça humana. Porque a mesma falharia e seria ineficiente, na elaboração do homem, de omitindo e permitindo a criação, de seres destinados ao tormento eterno. Neemias 9:31. Mas pela tua grande misericórdia os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Será que a misericórdia estava impedida de atuar, quando Deus decidiu fazer o rume? Mas agora, depois de criado e caído no pecado, a mesma passa a atuar na existência humana? Não, claro que não. Deus não muda e a sua misericórdia também não. Deus nunca fez ninguém destinado a sofrer. Portanto, agora que vimos os pilares que sustentam os princípios, formadores da essência e dos eternos valores do caráter de Deus, é impossível aceitar a ideologia de João Calvino e seus adeptos, defensores dos dogmas do mesmo, porque aceitá-la representa negar o reconhecimento de tais valores inerentes à pessoa de Deus.
só têm a capacidade de negar esses valores de Deus àqueles que de fato nunca verdadeiramente o conheceram, e o homem natural nunca conhecerá e entenderá os valores e princípios de Deus, seja sobre o tema aqui proposto ou quaisquer outros que sejam, porque os mesmos não têm capacidade para tal. Vejam. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Para finalizar, nós, os servos fervorosos, reconhecemos os grandes e eternos princípios que compõem toda a essência, dos mais fortes e lindos valores, que sustentam a maravilhosa pessoa de Deus e também o seu trono, em todo em seu justo, amoroso e misericordioso governo absoluto, celestial e eterno. Deus abençoe a todos. Deus seja louvado.